Então vamos lá, pessoal, dando continuidade na nossa aula, né? Nós vamos falar alguma coisa aqui, né? Também esse foi retirado do Ministério da Saúde, tá? Esses slides que a gente está conversando, tá? Então vamos lá. Vou deixar já aqui uma frase, né? Que é muito interessante, que diz assim, ó. Você pode ter a melhor vacina para a mulher ou para a criança, mas se você não conseguir que ela venha a receber a vacina, então ela não vai funcionar. Que é algo, né, que já acontece, esse slide já faz algum tempo, né, porém já dizia aí essa Melinda Gates, tá? Ela né, ela estuda, né, sobre vacina e ela já dizia que nós temos que vacinar, porque não adianta nada, nós temos a vacina, né, nós queremos melhorar, porém nós não irmos vacinar, né? Então, já desde os anos de 70, a vacinação de crianças e adolescentes tem sido a medida mais efetiva, né, e custo-efetiva de saúde preventiva no mundo, né? 80% das crianças do planeta recebem o esquema vacinal primário ou tradicional com a BCG, a polio, a difteria, tétano e a coqueluche e sarampo. A imunização previne mais de 2,5 milhões de mortes anualmente, né? Poderiam ser evitadas 2,1 milhões de mortes anualmente por doenças imunoprevisíveis, sendo 1,74 milhões de crianças menores que 5 anos. No Brasil, né? Então vamos falar aqui no nosso país, né? Então no nosso país são disponibilizadas pela rede pública de saúde mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o território nacional. E hoje há 27 vacinas que integram o calendário nacional. Então, hoje nós existem 27 vacinas disponíveis na rede pública para ser aplicada, tá? São aplicadas, isso vai cair, tá bom? No final da nossa aula, nas nossas perguntinhas. São aplicadas mais de 300 milhões de doses de vacina por ano, tá? Dessas vacinas aqui, dessas 27 vacinas. Vacinas especiais para grupos em condição específica, como imunodeprimidos, estão disponíveis nos centros de referência para imunológicos especiais. Então, o que são centros de referência, né? Aqui em Fernandópolis, nós temos o CADIP, né? Então, nas cidades aqui vizinhas nossas, a gente tem o CADIP, que é onde tá essas vacinas, né? Para pessoas imunodeprimidas. Que os centros de referência para imunobiológicos, né, especiais, são constituídos de infraestrutura e logística específica, destinado ao atendimento de indivíduos portadores de casos clínicos especiais. O manual da CRI deve ser consultado em relação a pessoas que apresentam suscetibilidade aumentada a doenças de risco complicado para si ou para os outros. Aí no Brasil, né, o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, né, é coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Né, para garantir esse processo, faz necessária a integração entre várias entidades. Então, tudo isso é interligado. Instituições de saúde, vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis, coordenações estaduais e municipais de imunização, a Anvisa, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, laboratórios de produtos, né, deteriores e registro, Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, todos esses órgãos, né, eles ficam aí, eles que determinam as vacinas, né, eles que estudam, eles que determinam as vacinas que vão ser utilizadas, como que vai fazer para a utilização desta vacina, tá bom? E aí a gente teve, né, a queda da cobertura vacinal. Então, o desaparecimento de algumas doenças fez com que novas gerações não tenham a percepção da gravidade delas, subestimando a importância da vacina. Então, o que é isso? Lembra que no começo da nossa aula eu falei que nossos avós, por exemplo, viram muitas pessoas, né, muitos filhos com, por exemplo, a paralisia infantil, né? Nós, né, que somos uma geração mais nova, não vimos. Por que a gente não viu isso?
porque surgiu a vacina já é dada e teve a diminuição dos casos de paralisia infantil. Então, nós não enxergamos, nós não vemos, né, tanta gente com paralisia infantil. E aí, por isso, né, pelo desaparecimento de algumas doenças, surgiu aí, né, essa queda na cobertura vacinal, que a gente vai falar sobre isso, que é os grupos que a gente chama de grupos anti-vacina, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, porém nós já temos, né, já no nosso país. Isso não estou falando nem do Covid ainda, tá, pessoal? Isso eu falo das vacinas já aí, vacinas que a gente dá nos nossos filhos, tá? E aí, essa dificuldade contribui para a queda, né, de vacina, né? Então, a gente tem aí várias coisas que vão diminuindo, né? Razões pelas quais as pessoas não se vacinam, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas não se vacinam por falta de confiança, falta de complacência, ou seja, não pensa no outro, dificuldade de acesso à vacina, né? E motivos religiosos ou filosóficos, né? Então, aí aqui, ó, né, tá escrito, recentemente, o movimento anti-vacinação foi incluído no relatório da Organização Mundial de Saúde sobre os 10 maiores riscos à saúde global, tá? Então, nós podemos perceber que isso é um risco, né? Esse movimento anti-vacina. E as notícias falsas sobre vacinas, né, foi evoluindo. Então, o movimento evoluiu de um grupo pequeno para se tornar um próprio império de mídia com mais de 500 websites hoje, né, que a gente tem, que fala aí, né, se a gente pesquisar pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, pelo Google, né, espalhando, né, falando sobre as vacinas, falando informações falsas sobre a vacina, né? Eu falo assim, gente que é da área da saúde, ouve cada coisa sobre vacina, que a gente vai estar falando aqui um pouquinho nessa aula, que a gente fala assim, meu Deus do céu. Teve uma agora do Covid, não sei se vocês ficaram sabendo, sobre estar inserindo um chip na vacina, né? Inserindo um chip, o chip da besta, né? Teve algumas pessoas falando, teve movimentos. Se vocês procurarem no Facebook, tem grupos fechados que falam sobre isso. Eu não estou nos grupos, mas porém eu já pesquisei, eu sei que existem, né? Sobre essas fake news, porque a gente teve até um curso quando eu fui fazer para a gente fazer o teste do Covid, onde eles falavam desses grupos, né? E mostravam para nós esses grupos na internet, onde falava muita fake news, né? Onde falava muita mentira, muita fake news, sendo que isso não é verdade, né? Ninguém inseriu nenhum chip de besta nem de nada, né? Então, a gente tem aí um grande número de pessoas aderindo. Então, não leva os filhos para vacinar, né? Tem crianças, tem bebês que não levam. E lembrando que no nosso país, os pais que não levam os seus filhos para vacinar, caso o filho tenha algum problema, tá? O pai responde o pai e a mãe, né? Os pais respondem criminalmente, tá? Por isso. Por quê? Porque o governo, o nosso país, disponibiliza vacinas, né? O federativo disponibiliza vacina para todo mundo, tá? Se a criança ela não tem escolha, porque ela ainda não anda, ela não fala, né? Ela não consegue ir até o posto de saúde sozinha, então ela é dependente do seu pai e da sua mãe, né? Então, quem decide sobre a criança são os pais e a mãe. Porém, a vacina ela é obrigatória no nosso país, tá? Por isso que quando veio a do Covid, muita gente falou assim, vai ser obrigatório, o Dória vai obrigar todo mundo a tomar vacina. Não, gente, o Dória não vai obrigar todo mundo a tomar vacina. Isso está na Constituição, tá? Que é obrigatório a criança tomar vacina, tá? Para ela entrar numa escola, para ela estudar, ela é obrigatória a estar com a sua carteirinha em dia. Isso não foi o Dória, tá? Que colocou. Isso não foi outro governador de outro estado. Não, isso está na nossa Constituição Federal. Isso é lei. E aqui a gente fala de lei. Então, nós somos obrigados a vacinar os nossos filhos, tá? Além disso, né, depois a gente vai falar na próxima aula agora, nós já vamos falar sobre a vacina do Covid, né? Mas antes disso, antes da gente entrar para falar da vacina do Covid, já quero deixar isso bem claro, né? Aqui a gente vai falar a verdade sobre vacina, sobre Constituição. Então, nós vamos estar falando sobre a verdade, né? Sobre essas situações que nós estamos passando.
Então, a verdade é essa, que nós somos obrigados a levar os nossos filhos. Então, se uma pessoa chega na nossa drogaria e fala que não vai levar os filhos, a gente tem que orientar isso, que a Constituição fala que nós devemos levar os nossos filhos para vacinar. E aí a gente fala sobre a segurança dessas vacinas, né? As vacinas, ela passa por um rigoroso processo de produção, começando com estudos e pesquisa, passa por inúmeros testes até serem validadas e disponibilizadas nos postos de saúde. Esse esforço também passa pelos gestores de saúde, responsável pela distribuição, né, dos imunizantes e pela preparação dos profissionais de saúde para aplicar esta vacina. Então, gente, nenhuma vacina, né, por mais rápida que ela seja, vamos se dizer assim, né, que, por exemplo, a gente vai falar da rapidez da vacina do Covid-19, nenhuma vacina ela é jogada, né, na pessoa antes de um estudo, né, antes de garantir a sua segurança. Ah, Bruna, pode ter reação? Pode, como qualquer outro tipo de medicamento, como qualquer outra vacina, né, que a gente venha fazer, pode ter alguma pessoa que tenha alguma reação. Porém, elas todas garantem, né, essa segurança a partir de inúmeros testes que são realizados. Então, a segurança das vacinas, né, é considerada mais que nunca uma preocupação mundial. E a vacinação segura é um fator determinante para o sucesso ou fracasso dos programas nacionais de imunização. Todo programa de imunização deve garantir a segurança das ações e deve ser preparado para atender qualquer motivo ou preocupação do público. Verdades sobre as vacinas. Então vamos lá, né? Então nós vamos falar algumas verdades, né, que a gente vai sobre as vacinas.